Muito boa noite a todos. Bem-vindos à 16ª edição do Arb Talks. Hoje vai ser um bate-papo sobre arbitragem e corrupção. Em nome da Câmara de Arbitragem, CSS, agradeço a presença de todos, especialmente a Juliana, que vai ser a mediadora, Juliana Araújo Mascarenhas, ao Dr. Felipe Ronco, ao Dr. Ricardo Torre, e agradeço principalmente a PUC São Paulo, na pessoa do professor Cláudio e a ABAB, por todo o apoio e suporte que tem nos dado nesse webinar. Passo a palavra para o professor Cláudio. É uma alegria, então, iniciarmos a 16ª edição desse programa que já se tornou uma rotina e um sucesso. Eu gostaria de agradecer tanto ao Felipe, quanto ao Ricardo, quanto à Juliana. Nós tivemos uma mudança no programa e os três prontamente nos atenderam e adiantaram com pouco tempo de preparação. É uma alegria tê-los aqui conosco. O assunto, como não poderia deixar de ser, é apaixonante e nessa específica edição do Arb Talks, os três apresentadores, moderadores, os dois apresentadores têm muita experiência na matéria. Obrigado, então, Juliana, obrigado à Câmara, na pessoa da Lília. Passo a palavra e vamos atentamente escutar o que temos a dizer. Muito obrigada, Lília, muito obrigada, Cláudio. É realmente uma honra ter sido chamada aí para participar do Arb Talk. Bom, tema então, corrupção e arbitragem. Vamos iniciar por comentários do Felipe com a questão de arbitragem, corrupção, conflitos de competência. A União Federal, uma causa compromissória estatutária, discussão de litígios com outros acionistas em discussões que envolvam corrupção. Comentar um pouco sobre o assunto. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Agradecer a PUC na pessoa do professor Cláudio, querido professor da faculdade, com quem eu tive a honra de estudar e aprender muito na graduação da PUC. Agradecer também à Câmara na pessoa da Lília. Ao Ricardo, que vai ter a paciência de discutir comigo aqui alguns tópicos sobre corrupção e arbitragem, especialmente a Juliana, que vai fazer essa moderação entre nós todos. Bom, com relação a essa primeira questão que foi colocada, a resposta que eu te daria de baixo ponto seria, claro que sim, claro que a União deve figurar numa discussão que diga respeito eu não diria respeito a temas relacionados à corrupção envolvendo a companhia, mas reflexos civis atinentes à corrupção no âmbito das sociedades, eu creio que seja fundamental a participação da União enquanto controladora, na figura de controladora. A gente sabe muito bem que a Lei de Sociedades Anônimas institui um regime próprio de responsabilidade para os seus administradores e para os seus controladores. Então, no âmbito interno das sociedades anônimas, no que diz respeito à sua organização e aos seus órgãos sociais, eu vejo como fundamental a participação da União em qualquer discussão que diga respeito a temas societários, sobretudo se esses temas forem relacionados à corrupção que tenha sido praticada no âmbito dessa sociedade, né? Então, se a sociedade tem, por opção majoritária dos seus sócios, uma cláusula compromissória estatutária que vincula a companhia e os seus acionistas para dirimir questões atinentes a assuntos societários envolvendo essa companhia, a União de controladora e detentora de um poder e de um dever de fazer com que a sociedade atinja os seus objetivos e aos seus fins sociais, eu acho que ela deve sim figurar na demanda, a despeito de existir, inclusive, um precedente recente que tratou dessa questão, que entendeu que a União não deveria figurar por algumas razões, mas especialmente por anuído expressamente ou não ter tido previamente sido a sua anuência à arbitragem objeto de alguma previsão legal específica a esse respeito. A questão que me faz saltar aos olhos quando surge essa discussão, a despeito do precedente do Superior Tribunal de Justiça, que é vinculante, enfim, decidiu a respeito do tema, mas no plano dogmático, teórico, e aqui a gente está para discutir algumas questões relacionadas a isso, sobretudo no plano acadêmico,
eu não vejo por que ser feita uma segregação entre determinados acionistas, sobretudo quando se tem uma previsão expressa no estatuto. A partir, fazendo um retrospecto para a gente tentar tratar dessa questão um pouco mais, de uma forma um pouquinho mais sistematizada. Eu tenho até uma opinião pessoal a respeito da vinculação de todos os acionistas, contrariamente à sua vontade, a uma cláusula compromissória. Corroboro de uma posição que é defendida até hoje pelo professor Modesto Carvalhosa, com quem eu tenho a honra de trabalhar, mas a partir do momento que essa discussão é colocada em debate, é positivado um artigo 136A, que prevê a ação de todos os acionistas, o direito de recesso para aqueles que não consentirem com a inclusão da cláusula, e todos os seus acionistas estejam vinculados, exceto o seu controlador, eu acho que tem algum problema nessa interpretação de qualquer vinculação em relação à cláusula compromissória. A cláusula compromissória estatutária, diferente de uma cláusula incerta num contrato bilateral, ela é incerta no estatuto da sociedade por força da vontade majoritária dos seus acionistas. Numa sociedade em que você tem a União como acionista, partindo do pressuposto que essa é uma sociedade de economia mista e que ela tem a maioria do capital social, por via de consequência, essa cláusula ela só será incerta no estatuto da companhia se a sua sócia majoritária concordar com a sua inclusão. Não faz sentido que essa cláusula seja incluída, vincule a companhia, vincule os demais acionistas. Se essa companhia for uma companhia aberta com ações negociadas em bolsa, essa questão se torna ainda mais relevante. E a própria controladora, que tem todo o poder, isso não é algo ruim, isso daí é a dinâmica da sociedade anônima, que foi reconhecido, inclusive, pelo legislador de 76 como o controlador sendo um órgão da sociedade, algo, de certa forma, até inédito, comparado com outros sistemas legais, outorga ao controlador um papel de participação em todos os órgãos da sociedade, não apenas mediante voto em assembleia, mas em todas as deliberações que sejam tomadas, porque ele tem o poder de fazer eleger a maioria dos seus administradores, inclusive de vinculá-los na tomada de suas decisões, como previsto no artigo 118, parágrafo 8º e parágrafo 9º. E se ele tem esse poder, essa força de se fazer prevalecer em todas as instâncias, em todos os lugares, em cada cantinho da sociedade, é a vontade do controlador que se faz prevalecer, as controvérsias que digam respeito a algo que decorra da vontade do controlador, elas devem sim ser submetidas, isso não vejo como não, ao foro arbitral. Agora, no que diz respeito à corrupção, o que eu acho que é importante ser salientado é que a corrupção ela não diz respeito a nenhuma prerrogativa do controlador, União, com base no artigo 238 da Lei de SA. Fazendo aqui uma pequena contextualização do que é esse artigo 238 da Lei de SA, ele é um dispositivo que diz que a União pode, nas sociedades de economia mista da qual ela faça parte, fazer com que a sociedade, além do seu fim lucrativo, que é aquele fim perquirido por todas as sociedades empresárias, sobretudo as anônimas e as anônimas de capital aberto, as anônimas abertas, ela pode, conjuntamente com um fim lucrativo, fazer com que aquela determinada sociedade atenda ao fim público para o qual ela foi constituída. Ou seja, é possível que o fim lucrativo seja, em certa medida, relativizado para que essa sociedade de economia mista venha perquirir, na consecução dos seus negócios e das suas atividades, um fim público de interesse primário, de interesse do Estado, na consecução daquela determinada atividade. Só que quando falamos de corrupção, a corrupção ela não está abrangida, ou pelo menos em Estado civilizado, ela não deveria estar abrangida pela eventual indisponibilidade que afeta aquelas decisões que dizem respeito ao artigo 238, ou seja, a sociedade não foi constituída para desenvolver atividades corruptivas, ela foi constituída para desenvolver atividades lícitas. Se a decisão negocial, no que diz respeito a esse fim público que é perquirido pela sociedade, estão, de certa forma, afastadas da decisão
da arbitragem por conta da sua indisponibilidade, o mesmo, na minha visão, não deve, de sob forma alguma, também ser estendido para atos ilícitos que sejam praticados pelo controlador, seja ele a União, seja ele um controlador privado. Então, sobre as duas óticas, seja sobre a natureza da cláusula compromissória, no sentido de que ela decorre da vontade majoritária, que, via de regra, é uma vontade que vai se fazer prevalecer pelo ente estatal, que é controlador de uma sociedade de economia mista, seja por escapar qualquer discussão de corrupção da indisponibilidade que atinge aquelas matérias específicas que são tratadas pelo 238, pelas duas razões eu não vejo por que a União não deva fazer parte, enquanto, repito, controladora no âmbito da sua responsabilização, no que tange ao artigo 116 e no que tange ao remédio previsto no artigo 246, que é aquele remédio que confere aos acionistas, em substituição da companhia, fazer acionar o acionista controlador, no caso a União, para aqueles danos que foram ocasionados ao patrimônio da sociedade, eu não vejo a União não pudesse ou não devesse figurar numa arbitragem que diga respeito a ilícitos decorrentes, efeitos civis, eu falaria dessa forma, decorrentes de ilícitos de corrupção. Já falei demais, passo a palavra para você, Juliana, e para o Ricardo, para eventualmente fazerem outros comentários. Imagina, é muito valiosos mesmo os comentários. Ricardo, se você puder, então, complementar ou, enfim, se opor, que preferir, fique à vontade. Claro, boa noite a todos. Queria agradecer o professor Cláudio pelo convite, a BEARB, né, a PUC, Juliana pela moderação, Lilian e Felipe. Eu estou aqui pedindo até a Vênia para entrar no seu campo de expertise societária, sou mais processualista e acho que é um debate que tem muito a agregar. E começar falando que, obviamente, como a gente comentou, as considerações foram muito profícuas e completas. E eu queria registrar que eu concordo e chamar atenção também para uma resignação pessoal, é quase que uma forma de revolta pessoal com essa decisão do conflito de competência do STJ, que sob diversos enfoques aqui, não necessariamente sobre o aspecto da corrupção, porque isso não foi tratado, mas não me parece fazer sentido algum que se tenha adotado uma posição tão surpreendente, sobretudo vinda de quem veio, né? De uma corte que é tradicionalmente pró-arbitragem, que é responsável pela consolidação e sedimentação do Instituto no Brasil há tantos anos, e pelo próprio ministro Salomão, né? Que é relator de diversas decisões brilhantes e na minha humilde opinião, nesse caso aqui, andou mal por desrespeitar a própria competência, que praticamente foi solapada com essa decisão, andou mal ao falar numa exigência de previsão legal, que inclusive há previsão legal, então, sem precisar adentrar o mérito de administração pública poder ou não poder submeter a arbitragem antes da reforma da lei de arbitragem em 2015, né, que já havia diversas legislações esparsas permitindo, fato é que isso foi positivado e hoje a gente tem o artigo 2º da lei de arbitragem falando expressamente na possibilidade de administração pública direta e indireta participar de litígios, né? E pelo próprio princípio da maioria, como o Felipe muito bem colocou, no âmbito do direito sucessório, a vinculação, como a gente sabe, o consentimento à cláusula compromissória no Brasil não precisa ser necessariamente explícito, né? Admite-se o consentimento tácito, admite-se a extensão dos efeitos da cláusula compromissória a não signatários, seja por teoria de grupos econômicos, né? Seja a extensão a grupos societários também. Então, eu poderia aqui passar minutos e a gente poderia criticar ad nauseam essa decisão, mas eu queria só complementar do meu ponto de vista o absurdo que eu acho que isso representa e uma afronta verdadeiramente coloca em risco o próprio Instituto da Arbitragem. Até me desculpa, viu, Juliana, estou sendo tão incisivo, mas realmente acho que a gente está num momento perigoso de alguns ataques de quem sempre sustentou a bandeira da arbitragem no Brasil, que são os tribunais, sobretudo os aqui de São Paulo, né, em termos de representatividade das decisões, e do próprio STJ, que no final do dia é quem vai sustentar esse tipo de decisão. E sobre a questão especificamente da corrupção, acho que a questão mesmo é processual, né, Felipe? Acho que analisando a decisão do conflito de competência,
a decisão do ministro Salomão teria sido a mesma, independentemente de versar ou não versar sobre corrupção de agentes. Então, acho que os motivos são processuais e societários, como você super bem colocou também, e não me parece haver motivo algum para deixar de fora o controlador, que inclusive, né, nesse caso especificamente que a gente está tratando aqui, a União, enquanto controladora da Petrobras, participou da aprovação da reforma estatutária. Então, ela aprovou a mudança no estatuto, que incluiu a cláusula compromissória estatutária. Então, me parece um comportamento absolutamente contraditório, um venire contra factum próprio, uma alegação de própria torpeza que não se coaduna com a boa-fé objetiva que norteia os próprios processos de arbitragem, né? Então, essas eram as minhas considerações preliminares sobre esse tema, Juliana. Tá ótimo, Ricardo. Felipe, teria alguma complementação? Ou podemos seguir para o próximo tópico? Acho que podemos seguir para o próximo tópico. Tá ótimo. Então, o próximo vamos começar com o Ricardo. Seria a questão do tribunal arbitral, né? Qual é a jurisdição do tribunal arbitral para decidir disputas decorrentes do esquema de corrupção? Ou seja, a própria disputa já decorre de um esquema de corrupção, seja envolvendo a União ou não. E como dizer, como fica, né, expressa até a autonomia da vontade quando se está diante de uma questão que logo no seu nascedouro já tem corrupção, já foi identificado ou não, né, ou tem apenas uma alegação de que existiria corrupção. Ótimo, Juliana, obrigado pela pergunta. Eu acho que a resposta para suscitar a discussão passa por dois conceitos chaves, a meu ver, que são o princípio da severability, né, o princípio da autonomia da cláusula compromissória em relação ao contrato na qual ela está incerta, e a própria questão da competência-competência. Se a gente olhar em retrospectiva, no passado, ainda que hoje as controvérsias existam, no passado havia uma tendência maior a se entender que os árbitros não teriam jurisdição para julgar questões relativas à corrupção. Eu cito, por exemplo, um precedente da ICC de 1963, que envolveu um contrato celebrado entre uma empresa britânica e um engenheiro portenho para intermediar a venda de produtos, e o árbitro único naquela ocasião decidiu por rejeitar ex officio a sua jurisdição, dizendo que, como as questões suscitadas, a matéria objeto da arbitragem envolvia flagrantes violações aos bons costumes e à ordem pública internacional, nenhum tribunal arbitral teria jurisdição para decidir sobre isso. Só que essa decisão acabou sendo objeto de amplo debate e críticas na doutrina, e o entendimento acabou evoluindo. Hoje em dia, a maior parte dos doutrinadores entende, justamente citando o princípio da severability, que, na verdade, subsiste a jurisdição do tribunal arbitral para julgar essas controvérsias. Então, ainda que se entenda que o negócio jurídico subjacente foi declarado nulo, o tribunal arbitral continua tendo jurisdição, competência, no caso, para decidir em o conflito. Eu me lembro, Juliana, que eu fiz um LLM nos Estados Unidos, estudei bastante arbitragem lá. Então, lá até é interessante, aí sob o enfoque da competência-competência, né, um pouco diferente da competência-competência que a gente tem aqui no Brasil, em que, em tese, ele não comportaria exceções, em que pese algumas tentativas espúrias aí do próprio STJ, não só no caso do conflito que a gente mencionou, mas tem uma decisão que eu também já critiquei ferrenhamente da ministra Nancy Andrighi, envolvendo um contrato de franquia, em que se declarou uma cláusula compromissória vazia como patológica ab início, e sem que o tribunal arbitral pudesse se pronunciar sobre a cláusula. Então, o STJ criou um tertium genus aí, dizendo que cláusulas patológicas você já pode decretar prima facie a nulidade. Então, só um parênteses para tratar, mas em tese, a competência aqui no Brasil, ela é respeitada, tanto pelos tribunais de primeira, segunda e, no caso aí, terceira instância. Agora, lá nos Estados Unidos, eles costumam dividir, sim, eles têm algumas questões que são para os árbitros decidirem, então eles têm a primazia, o efeito positivo, né, da competência, e tem questões que eles já delegam para o judiciário resolver. Então, a própria questão de corrupção, esse é um tema que eu estudei lá, é algo que o judiciário deve decidir, mas isso não exclui a jurisdição dos árbitros para prosseguir nas análises do contrato. Então, as violações contratuais, uma coisa não elide a outra.
E, no fundo, acho que muito dessa discussão passa pela análise desses dois princípios. Então, resumindo o meu entendimento, hoje eu me alinho à doutrina majoritária e acredito que, ainda que se suscite que algum contrato foi firmado exclusivamente por corrupção de algum agente, algum preposto ou mandatário, isso não elide a validade da cláusula compromissória, a autonomia da qual ela desfruta, precisa ser analisada de forma independente da corrupção. Certo, Ricardo, muito obrigada. Felipe, seus comentários? Queria, eventualmente, ampliar um pouquinho a discussão, porque toda a discussão a respeito da autonomia da cláusula compromissória, que eu estou de pleno acordo com tudo que o Ricardo disse, não tenho nenhuma divergência em relação à exposição dele, mas o que eu tenho visto, pelo menos no plano acadêmico, não só no plano nacional, mas no plano internacional, sempre as discussões que dizem respeito à corrupção e à arbitragem, elas, de certa forma, elas acabam se direcionando para análise dos próprios contratos que foram celebrados por meio de corrupção. Inclusive, existe uma clássica distinção entre aqueles contratos que foram obtidos por corrupção, né, por meio de suborno, que viabilizaram a celebração do instrumento, e aqueles contratos que são celebrados para promover a corrupção. Seria uma hipótese diferente, né? Inclusive com reflexos distintos em relação à própria validade do contrato. Tende-se a entender que aqueles contratos que são feitos para promover corrupção seriam contratos tanto na doutrina estrangeira quanto na doutrina nacional. Inclusive, queria recomendar uma dissertação de mestrado muito boa, recente, agora do começo do ano, do Dr. Felipe Veras, da da Universidade Federal de Minas Gerais, e para toda essa questão no plano nacional. Mas, enfim, o ponto que eu queria colocar é o seguinte: as discussões elas tendem a se centrar no que diz respeito aos contratos que são celebrados, sejam eles obtidos por meio por corrupção, ou sejam eles feitos para promover corrupção. Essa discussão, eu acho que ela é muito mais abrangente do que isso, porque os efeitos civis do contrato, esses contratos podem ser contratos administrativos, podem ser contratos da administração, eventualmente em parcerias estabelecidas entre um ente do Estado e um ente particular para desenvolver um empreendimento comum, e por vezes, e a gente tem exemplos concretos de casos de corrupção envolvendo essa relação que por vezes acaba sendo um pouco comprometida por conta dos ilícitos de corrupção que são promovidos por meio dessa integração entre o Estado e o particular. Mas o que eu queria colocar em relação a isso é que os efeitos da corrupção, eles transbordam o próprio instrumento, que por vezes promove a corrupção, eles se inserem, inclusive, no âmbito das próprias empresas e das próprias sociedades que são as promotoras da corrupção propriamente dita. O que eu quero chegar com isso é dizer o seguinte: a cláusula compromissória não necessariamente, e eu tendo a dizer que na maioria das vezes não será por aí que a repercussão da corrupção se dará no plano dos contratos. Muitas vezes a repercussão se dará no plano das empresas, né? A gente tem um marco muito interessante no Brasil que remonta ao dia 15 de junho de 2013, que foram aquelas manifestações e que, por uma questão que nenhum cientista político consegue explicar com total fidelidade qual que foi o estopim para aquele levante ali de inconformismo por mais diversos objetos ali que levaram àquela manifestação social de 15 de junho, que depois teve seus desdobramentos. A partir daquele momento, o governo, então, da presidente Dilma Rousseff criou um ambiente político para elaboração de um novo diploma no nosso país, que é o diploma que depois foi promulgado da Lei Anticorrupção envolvendo pessoas jurídicas. E o que tem
especial nesse diploma que, no plano dogmático, é muito relevante, inclusive para a gente compreender como se dá o desdobramento da corrupção no nosso país. É que ele reconheceu, em certa medida, que a corrupção, hoje em dia, ela não é uma corrupção entre pessoas singulares, necessariamente. Ela não é aquela corrupção do fiscal que é corrompido por um determinado funcionário de determinada empresa para conseguir alguma facilidade para determinada dificuldade que é criada justamente para obter algum tipo de corrupção. Isso é a corrupção mais, digamos, primária, aquela que já é objeto das aulas de faculdade sobre direito penal, corrupção ativa, corrupção passiva, que existe desde que o mundo é mundo. O que tem de especial e de perverso na corrupção que existe hoje no Brasil e que foi positivada no plano nacional a partir da lei de corrupção, anticorrupção das pessoas jurídicas, foi a compreensão de que a corrupção hoje ela transborda as pessoas singulares, elas atingem diretamente as pessoas jurídicas. A corrupção, seja ela ativa, seja ela passiva, ela envolve instituições. A gente tem, infelizmente, exemplos concretos no nosso país, na história recente, de que a corrupção, ela foi, de um tempo para cá, institucionalizada, ela foi sistematizada, ela se tornou um programa organizado de corrupção, ou seja, nada mais propício que ela se desse no âmbito das próprias empresas. Se existe uma estrutura burocrática organizada, essa estrutura é a estrutura empresarial das grandes empresas, né? E a corrupção foi tomando proporções, e hoje a gente sabe, se tem notícia, inclusive com confissões expressas das empresas corrompidas e as corruptas a respeito de como se esse esquema de corrupção, que ela ocorre dentro das empresas, né? Então, o que tem de especial é que os efeitos civis da corrupção, eles envolvem, eventualmente, suborno de agentes de uma empresa ou de outra para promover algum determinado contrato que não seria promovido daquela forma? É evidente que sim, mas a dimensão dessa corrupção ela é muito maior. Tanto que, de grandes projetos de infraestrutura no nosso país, que eles, evidente que foram celebrados mediante algum tipo de suborno dos agentes da empresa, mas eles foram muito mais do que isso. Eles são projetos que se tornaram, se já não nasceram inviabilizados, eles se tornaram completamente inviabilizados pela corrupção que se deu por meio de superfaturamentos absurdos, organizados por meio de projetos que, por vezes, eram elaborados sem qualquer lastro econômico, financeiro, de viabilidade daquele projeto, ou seja, isso não se dá mais entre pessoas singulares, isso se dá entre estruturas organizadas. Várias pessoas participam disso, e não é possível se identificar um determinado sujeito que seja o responsável por aquele tipo de ilícito que é praticado. O que eu quero chegar nisso tudo é que a corrupção, na minha visão, e aqui é uma provocação, mais do que uma corrupção dos contratos, que ela existe, ela é uma corrupção que se dá no âmbito da estrutura orgânica das grandes empresas. Ou seja, qual que é o reflexo disso? A questão da corrupção ela vai surgir naquela questão que a gente tratou na primeira pergunta. Ela vai surgir como a responsabilidade do controlador que permitiu, se não fomentou, que por vezes é isso que acontece, como uma clássica frase de governança, de tone at the top, né? O tom das companhias vem do topo, vem dos seus controladores, dos seus conselheiros, dos seus diretores, né? Não vem de baixo, não vem daquele pequeno funcionário que promoveu algum tipo de pequena corrupção dentro da empresa. Então, quando se olha para a corrupção, e eu imagino que isso vai ser trazido agora de forma reiterada nas discussões arbitrais, são os reflexos dela dentro das empresas propriamente ditas. Ou seja, a responsabilidade do controlador por não fiscalizar devidamente os seus agentes, responsabilidade dos próprios agentes da lei societária, por exemplo, do artigo 159, houve total procedência em se procurar responsabilizar não um ou outro, como por vezes acaba acontecendo, infelizmente, mas todos aqueles que estão solidariamente responsáveis pela consecução das atividades. A corrupção institucionalizada, generalizada, sistêmica que existe nas empresas, ela não é obra de um diretor de infraestrutura, não é obra de um diretor financeiro
e ela é obra de um conjunto de atos praticados por toda a diretoria e pelo conselho que, se não participa diretamente, é negligente, é conivente em não fiscalizar e não criar parâmetros concretos de compliance dentro de uma empresa que efetivamente impeça, se não desbarate um tipo de ilícito dessa ordem. Ou seja, a gente não, o sistema de compliance ele tem que ter uma função efetiva, real, de combate à corrupção e de impedimento que isso ocorra, criando incentivos concretos. E os incentivos existem na medida em que você possa punir os controladores, sejam os administradores, pelos ilícitos que eles vão praticar. A corrupção tem um sentido perverso para a sociedade, por vezes ela é atrelada a impedir o desenvolvimento do país. A corrupção impede o desenvolvimento do país? Impede, mas ela não impede só o desenvolvimento do país. Ela impacta diretamente não só na ordem econômica, como na ordem financeira e na ordem social de um país. Um país que tem corrupção na sua base, na sua genética, não só obras de infraestrutura vão ser comprometidas porque elas vão ser ineficientes ou não vão chegar a um resultado efetivo, mas elas vão comprometer a própria endividamento de um país, a própria disponibilidade de crédito de um país, o próprio acesso ao mercado de capitais daquele país, sobretudo quando a corrupção é praticada por grandes companhias que acessam o mercado para captar investimentos da poupança popular. Os próprios empregados dessas grandes empresas que são tomados de susto, os honrados empregados da empresa que não fazem parte da grande cúpula de direção, são tomados de susto por escândalos desse tipo e por vezes perdem seus empregos e a gente já viu isso na história recente, um aumento do desemprego flagrante, da informalidade flagrante de um país. A corrupção tem um efeito perverso na sociedade. E no âmbito do mercado de capitais, que era um ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é fundamental, e por vezes cria-se uma certa confusão em relação a isso, as companhias que acessam o mercado de capitais, ela tem um dever permanente de informação dos seus investidores. E os seus investidores não são os titulares apenas e tão somente de ações da companhia, são todos os titulares de valores mobiliários emitidos por aquelas companhias. A corrupção não é a causa do dano desses investidores. Pelo menos não é a causa imediata, mas ela é a causa remota, na medida em que uma companhia que promove corrupção, que desinforma o seu mercado, ela compromete a poupança popular que é investida por milhares de investidores que colocam as suas poupanças e os seus pequenos investimentos em determinados ativos que do dia para a noite perdem seu valor porque descobre-se que a companhia que supostamente deveria cumprir padrões rigorosos de governança e de informação do mercado, simplesmente negligenciou essa sua obrigação e colocou todos os seus investidores a perigo. Então, eu já falei demais, passar a palavra aqui para você, Juliana, e para o Ricardo. Eu falei que eu acabo falando demais, se me interrompe, eu vou longe. Mas é só colocar um panorama geral, que eu acho que a corrupção ela transborda as relações contratuais e todas as relações que possam ser submetidas à arbitragem serão um campo fértil para discussões envolvendo os efeitos civis da corrupção no mercado. Tá ótimo, Felipe, realmente muito bons os comentários. Passando então para o próximo ponto, já começando por você, inclusive. Então, até diante de toda essa sua exposição, na sua opinião, qual seria o papel das arbitragens iniciadas por acionistas contra as companhias no combate à corrupção? Você entende que essas arbitragens elas precisam ter um papel ativo, ou isso seria realmente algo que deve ser deixado para o Poder Judiciário? Eu acho que essa sua pergunta ela comporta uma série de considerações diferentes, mas eu começaria por uma. Eu acho que quando a gente acaba discutindo o papel dessas iniciativas de investidores contra companhias abertas, sobretudo por quebra do seu dever de informação, não propriamente pela corrupção, que essa afeta o patrimônio diretamente da sociedade, mas eu acho que ela tem um papel fundamental no combate à corrupção pelo seguinte motivo. Eu não vejo, pelo menos na minha opinião, como sendo suficiente a atividade sancionatória da CVM, para dar um exemplo,
no combate e na criação de um poder efetivamente dissuasório para a prática de ilícitos dentro das companhias. Ilícitos lato sensu, tá? Dentre eles, evidentemente, também os ilícitos envolvendo corrupção. O que eu acho é o seguinte, uma companhia que efetivamente tenha o risco de poder ser acionada por seus investidores e indenizá-los pelo dano que ela causa aos seus investidores, eu acho que isso cria, de fato, um enforcement efetivo para que ela adote medidas efetivas de combate à corrupção no seu plano organizativo. Ou seja, não basta a criação de programa, de um código de ética, de um programa de compliance que fica no papel, que ele não tem nenhuma efetividade. Se a companhia efetivamente puder sofrer algum tipo de risco de ser acionada e ter efetivamente alguma responsabilização pelos ilícitos que ela pratica, eu acho que aí sim a gente tem um caminho que pode promover e combater qualquer ilícito, mas sobretudo os ilícitos de corrupção que a gente tem na nossa história recente do país. E eu não vejo, por vezes existe algum tipo de comparação com outros sistemas, né? O que eu acho curioso é que sempre que alguma solução artificiosa existe num outro sistema é transportada para o direito brasileiro, e eu acho que está certo isso, as pessoas olham com uma certa restrição, olha, não dá para transportar uma solução de um sistema estrangeiro para o brasileiro, porque você tem que fazer as devidas adaptações, isso é um risco enorme. Mas o que eu vejo, por vezes, é que quando algo dá errado em outro sistema, aí todo mundo sai gritando, não deu certo naquele país, não vai dar certo aqui também. Mas veja lá, a gente tem que fazer o mesmo juízo de avaliação. As adaptações têm que ser feitas, as considerações de cada sistema têm que ser levadas em consideração, as especificidades de cada sistema têm que ser levadas em consideração. Então, portanto, eu acho, de certa forma, meramente retórica, alegações no sentido de que enforcement privado nos Estados Unidos, por exemplo, por meio de ações coletivas em face de companhias, e enfrenta uma série de problemas que é criticado pela doutrina americana. Isso ocorre, e aqui a gente não tem tempo para discutir isso no detalhe, de uma série de especificidades de um mercado maduro, eficiente, que, a despeito de qualquer crítica, continua coibindo ilícitos praticados por meio das companhias. Isso não decorre não dá para se transportar para o Brasil essa regra imediatamente. A gente não tem qualquer tipo de semelhança ao sistema que existe ao sistema americano para fazer essa transposição. O que eu acho é o seguinte, no plano dogmático brasileiro, existe, não de hoje, desde sempre, total possibilidade dos investidores usarem dessa prerrogativa que eles têm, que é o direito de acesso à informação, para acionarem as companhias e fazer com que elas efetivamente prestem informações corretas. E eu acho que, se efetivamente as companhias tiverem um risco efetivo de serem acionadas por isso, eu acho que, por consequência, eu tenho uma certa convicção que, por consequência, não só os ilícitos de corrupção, mas todas as práticas irregulares por parte da companhia vão ser revistas efetivamente, porque existe um risco efetivo delas virem a ser punidas e sancionadas. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que o papel, pela sua pergunta, o papel dos investidores, eu acho que se dá nessa medida, não propriamente em relação à corrupção, mas criando incentivos, exigindo a prestação de informações corretas e sendo devidamente indenizados pelos danos que são causados pela companhia a esses investidores. Tá ótimo. Felipe, Ricardo, comentários? Eu concordo integralmente com o Felipe, e eu acho que, no fundo, a arbitragem, nesse aspecto, tem até uma função profilática, né? A gente está falando bastante dessa questão do dever de informação, obviamente que a causa de pedir não é a corrupção, então a gente tem várias arbitragens que saem aí na mídia, né, de minoritários contra a Petrobras, fruto dessa desinformação causada pela Operação Lava Jato, por exemplo. E a corrupção no Brasil, infelizmente, ela é endêmica e é sistêmica, desde a época do escambo dos espelhinhos pelo pau-brasil.
dos índios. Então, infelizmente, essa é uma mácula que a gente não consegue se desvencilhar, entra governo, sai governo, de esquerda, direita, centro, não importa. Agora, a questão da arbitragem, do exercício efetivo pelos minoritários, do seu direito à informação, e quando a gente fala em arbitragem como um meio de democratização mesmo do acesso desses minoritários para exigir dos órgãos de administração da empresa que prestem as informações na forma do que exige a lei das SAs, do que exige a regulamentação da CVM, do que exige a lei societária, não pode ser, ela serve realmente para jogar luz, né, sobre esse tema tão caro para a questão atual. E acho que um outro enfoque também, que não faz parte da nossa realidade, mas como o Felipe estava comentando, as arbitragens de investimento, que tem outros tipos de standard, né, de proteção nas arbitragens entre investidor e Estado, você tem também um potencial de usar a arbitragem, dos árbitros coibirem determinadas práticas, entendendo que eventual prática de corrupção no Estado que recebe o investimento acabam erigindo um dano ao investidor e acabam ensejando o pagamento de indenização. Então, acho que são mecanismos, obviamente, que a gente não está discutindo aqui a possibilidade ou não das condenações criminais, que vão continuar na esfera cabível, mas a arbitragem, né, funciona, na minha opinião, faz como se fosse, às vezes, da ação civil ex delito. Então, você acaba utilizando a arbitragem para obter reparação e, ao mesmo tempo, para mandar a mensagem para o mercado, ainda mais companhia aberta, que tem que divulgar fato relevante, né? E isso quando não são empresas ou mesmo pessoas jurídicas de direito público, em que vige a regra da publicidade, é uma mensagem muito importante. E eu acho que o comentário do Felipe foi perfeito, no sentido de demonstrar que é muito mais ampla a discussão de contratos obtidos por corrupção ou corrupção que levou necessariamente à obtenção, à celebração daquele contrato. Agora, traçando um pouquinho a linha divisória, né, aí onde que entra eventualmente uma burla ao consentimento, aí que são situações, por isso que eu continuo dizendo que na maioria das vezes isso não afeta a jurisdição do tribunal arbitral, né? Obviamente que, a não ser que se comprove que a parte foi, né, que o contrato obtido por corrupção burlou o consentimento livre da parte em eleger a arbitragem como meio de solução de controvérsias, ou até mesmo que a aprovação, digamos, de uma mudança estatutária numa determinada empresa só ocorreu por conta da corrupção ocorrida no seio daquela empresa, que não teria trocado a cláusula de eleição de foro pela cláusula compromissória estatutária. Fora isso, acho que não vejo como isso afete a competência dos árbitros para analisar as consequências cíveis dos atos de corrupção. Inclusive, tem bastante doutrina internacional. Aqui no Brasil, a gente ainda se debruça um pouco menos, né, sobre isso, não faz parte tanto da nossa realidade, como o Felipe colocou, que defendem mesmo essa questão da profilaxia que eu coloquei, do uso pelo tribunal arbitral, com a jurisdição que lhes é outorgada, para justamente punir indiretamente fatos de corrupção ou de fraude mesmo, fraude contra o mercado, fraude a credores. Enfim, acho que é uma vasta gama que a arbitragem acaba tendo um papel muito importante e um mecanismo que muitas das vezes, né, a maioria das vezes, esperamos, seja muito mais efetivo do que o próprio judiciário, né? Então, as atuações aqui acabam sendo complementares também, na minha visão. Tá ótimo, Ricardo. Professor Cláudio Finkenstein fez aqui um comentário. Vou começar então pelo Ricardo. Ele está questionando o que vocês acham sobre a B3. Se não seria o momento de uma autorregulação para proteger o acionista diante das nossas discussões? Eu acho super pertinente, Juliana. Eu acho, na verdade, na minha opinião, a B3 já tem, né, tem a primazia para as questões societárias, obviamente, né? E eu acho que uma regulamentação específica para proteger nesse sentido acaba, acho que, ajudando, até porque a gente está num contexto também em que estamos começando a nos deparar com arbitragens de classe, né, coletivas, em que todos sabemos que o Brasil não tem uma regulamentação específica para isso. E essas questões também em arbitragem de classe vão resvalar, de alguma maneira, em proteções de minoritários ou de grupos de direitos difusos, né, ou até mesmo individuais homogêneos nessa situação. Então, um grupo de pessoas atingida, como é o caso desses minoritários, né,
ou até mesmo situações, por exemplo, que envolvem Brumadinho, né, aquela questão do desastre ambiental da Vale. Então, também temos notícia de uma outra arbitragem de classe. Eu acho que essa regulamentação, tanto para proteger os investidores sob o aspecto da corrupção, vai ser profícua no ambiente em que a gente também tem que se debruçar, porque, na verdade, as arbitragens de classe vão ser o veículo que antes eram utilizadas, né, por meio das ACPs, com a legitimação do concorrente do Ministério Público, mas com a transposição desse mecanismo para as arbitragens, que é algo que já é presente e é futuro também, porque a tendência é cada vez mais aumentar esse número de casos, com a mudança das empresas, né, passando a eleger a arbitragem. Então, esse é um movimento cíclico e esperamos que não contracíclico, né, que as partes não desistam da arbitragem nesse sentido. As arbitragens societárias, eu acho que é bastante útil e proveitoso suscitar essa discussão que o professor Cláudio está colocando. Felipe? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que uma regulamentação específica por parte das câmaras, eu acho que aqui a gente vai acabar enfrentando uma certa reserva de mercado por parte da B3, porque todas as discussões que dizem respeito ao mercado de capitais e às companhias abertas, elas são necessariamente levadas à B3, porque as companhias devem eleger no seu estatuto, sobretudo nos níveis de governança que exigem a adoção da arbitragem como medida de governança da companhia, a submissão à Câmara da B3. Mas, enfim, a despeito da reserva de mercado, o que eu quero dizer é o seguinte: toda regulamentação que possa ser feita por parte de uma Câmara de arbitragem, eu acho que é muito válido e muito importante para facilitar esse diálogo que tem que existir, e eu vejo isso como um pressuposto, não como uma possibilidade, entre o microsistema arbitral e o microsistema da tutela coletiva. Eu não vejo como inconciliáveis e nem podem ser, porque o ordenamento é um só, e esses microsistemas, tanto da arbitragem quanto o da tutela coletiva, eles são equivalentes, e eles visam e tutelam fins, interesses distintos. A arbitragem, tem como grande pressuposto a vontade. Acho que disso se cria todo o ambiente para a arbitragem ganhar espaço em relação ao judiciário. E o microsistema da tutela coletiva, ele tem como finalidade a coletivização, sobretudo no mercado de capitais. Se você olhar para a ação civil pública de mercado de capitais, de interesses que são individuais, homogêneos, e que podem ser tutelados de forma coletiva. Então, a coletivização de vários interesses pequenos, e aí a gente chega de novo vários direitos pequenos, e explico por que pequenos, porque cada investidor individualmente ele tem pouca relevância em relação ao impacto que aquela transgressão praticada para a sociedade pode gerar sob o aspecto indenizatório para a sociedade. Agora, a partir do momento que você pega pequenos investidores e permite que eles usufruam de um mecanismo de tutela coletiva que coloque todos em conjunto, e todos em conjunto formam um grande impacto se a companhia tiver que indenizá-los por um ilícito que seja por ela praticado, que é de especial importância para a criação de incentivos e para a coibição dos ilícitos que são praticados. Então, eu vejo, de certa forma, que o combate à corrupção, de uma forma indireta, ele pode muito bem ser efetivado, e talvez de forma pioneira no Brasil em relação a outros sistemas, que nesse aspecto a gente não é possível a gente se apegar ao sistema americano para usar um padrão de referência, porque tem, já disse antes, várias especificidades que não comportam uma apressada aproximação entre ambos os sistemas, mas o direito brasileiro, de forma pioneira, na minha opinião, pode permitir que você, no âmbito do mercado de capitais, crie incentivos efetivos para que os ilícitos que são praticados, sejam eles quais forem, os ilícitos informacionais em primeiro plano, né, sejam efetivamente coibidos, e crie-se, de fato, incentivos para que as companhias informem muito bem o mercado, para que a companhia criem diretamente programas mais efetivos de compliance e de desbaratamento de ilícitos que possam ser praticados, e que a gente tenha um mercado que seja um mercado eficiente e composto por companhias íntegras. A gente tem a grande lição
do economista Akerlof, que trata do mercado para market for lemons, né, que são o mercado para limões azedos em detrimento de pêssegos docinhos, né? Porque o que ele quer dizer com isso? O mercado, quando você tem uma assimetria informacional muito relevante, em que os agentes de mercado não têm como distinguir uma boa companhia de uma má companhia, ele acaba sendo dominado, em último plano, por maus investidores e más companhias. E, no final das contas, você acaba promovendo um mercado de baixa qualidade. Então, a única forma de se fomentar um mercado que seja efetivo, no sentido de garantir a proteção dos seus investidores, que as relações mantidas entre os mesmos, seja no mercado primário com as próprias companhias, no mercado secundário entre eles, no mercado de bolsa, sejam efetivas mediante a criação de incentivos efetivos. E eu vejo a tutela coletiva como sendo um ótimo caminho, sobretudo no plano arbitral, que a gente consegue aproveitar o que há de melhor do sistema coletivo, do que há de melhor do sistema arbitral, tirando todas as amarras. A gente não pode esquecer que a ação civil por lei de mercado ela não é de hoje, ela existe desde 1989. Só que a aplicação efetiva no âmbito no plano do mercado de capitais é discreta. Tem alguns estudos relevantes sobre isso, inclusive mapeando a efetividade desses mecanismos. Mas, a partir do momento que essas discussões sejam levadas para a arbitragem, aproveitando da celeridade, da autonomia dos árbitros para determinar o curso do procedimento e compatibilizar eventuais amarras que se encontram no judiciário, eu acho que aí sim a gente tem uma possibilidade efetiva de criar um enforcement privado contra os ilícitos que são praticados, e indiretamente de promover a integridade das companhias no plano da corrupção, embora de uma forma indireta, não de uma forma direta propriamente dita, mas trazendo um pouco de dignidade para quem investe no mercado de capitais brasileiro. Tá ótimo. Nós recebemos uma pergunta, temos um pouquinho ainda de tempo, 7 minutinhos, acho que vale a pena trazer. O Christian Carvajal, advogado peruano no Brasil, fez um comentário, na verdade, ao final uma pergunta. O tema da arbitragem e a corrupção é um tema absolutamente vigente e relevante dentro da arbitragem internacional de investimentos. Cada vez mais se pensa, de forma mais consistente, que os tribunais de arbitragem de investimentos sim têm um papel na luta internacional contra a corrupção, nas relações de investidores estrangeiros com os estados receptores. Tradicionalmente, os tribunais arbitrais se declaravam incompetentes quando surgia um tema de corrupção. Isso está mudando hoje. Hoje começam a se declarar competentes e resolver tomando em consideração a corrupção cometida pelos investidores e pelos funcionários estatais. O que vocês acham dessa tendência? Deixa eu ver se comecei com o Felipe a pergunta, agora eu vou começar com o Ricardo. Obrigado, Christian. Até fico feliz por você estar nos assistindo. Nós nos falamos algumas vezes virtualmente, nunca pessoalmente. Espero que no próximo ano a gente consiga se encontrar. Acho que a pergunta ela é super útil nesse contexto da primeira discussão que a gente teve, né, no seminário de hoje, que foi demonstrar mesmo como o precedente que eu citei da ICC, lá do início da década de 60, acabou sendo superado, né? Então, essa visão tem uma doutrina internacional robusta que tem se formado aí no sentido de criticar as decisões pretéritas em que os árbitros ou tribunais arbitrais ou árbitros únicos declaravam ex officio sua incompetência para julgar essas questões. Inclusive, acho que no Peru, né, isso foi alvo de bastante discussão, né, em fruto das denúncias de sentenças manipuladas, né, muitas vezes envolvendo até mesmo casos relacionados ao Odebrecht, que são de conhecimento público notório. Então, eu reafirmo aqui, respondendo à pergunta, a minha opinião de que essa mudança é salutar, é desejável e vem se coadunar com as melhores práticas, né, que são vistas hoje em dia. Na verdade, qualquer violação à ordem pública interna, no fundo, a gente está tratando disso e é um tema que tem que se preocupar tanto a sede da arbitragem como, eventualmente, para uma futura execução, se a gente está falando de uma arbitragem internacional. Então, acho que a preocupação tem que ser, sim, proferir uma sentença exequível e, ao mesmo tempo, se preocupar com qualquer ofensa à ordem pública interna. Por isso que eu acho que os tribunais arbitrais têm que ter isso em mente na hora de decidir e que o façam sem
delegar sem se considerar incompetentes para tanto. Felipe, alguma complementação? Na verdade, eu queria até fazer um comentário lateral, pegando um pouco do gancho do que o Ricardo falou, que eu acho que é o seguinte: eu acho que a grande parte das discussões, se não a maioria, quase totalidade das discussões envolvendo os efeitos civis da corrupção na esfera privada, eles tendem a acontecer nas arbitragens, né? E acho que isso já é bastante refletido no plano internacional, no plano doméstico. A postura profilática da arbitragem, como disse o Ricardo, acho que é fundamental. Eu acho que uma questão que eu acho que por vezes acaba gerando um certo desconforto é do papel dos árbitros de interagirem com os órgãos estatais no sentido de dar notícia de eventuais ilícitos corruptivos que são praticados e são descobertos por vezes. Se não são praticados na arbitragem, são descobertos pela arbitragem perante as autoridades. E eu acho que isso é fundamental no sentido de espraiar a arbitragem, funcionar como se fosse um catalisador, no sentido de é o foro onde as grandes discussões vão acontecer, e espraiar essa discussão e promover uma cooperação virtuosa com os órgãos governamentais, nacionais, internacionais, quando necessário, no sentido de criar um círculo virtuoso, não vicioso, que é o que acaba acontecendo, de colaboração no âmbito da corrupção. Eu acho que isso é fundamental. Os grandes temas serão trazidos à arbitragem, e eu acho que mal nenhum e nenhuma violação haveria nesse tipo de comunicação, na minha opinião particular. Não sei o que o Ricardo pensa a esse respeito. O sigilo dos procedimentos, por vezes, ele é tratado de uma forma absoluta, mas, sobretudo, quando a gente trata de mercado de capitais. Agora eu trouxe aqui um tema que é super atual, das arbitragens coletivas. E quando a gente trata de corrupção, que a gente tem um dispositivo no Código de Processo Penal, artigo 40, que exigem do judiciário, no plano da justiça comum, a comunicação com a justiça criminal, eu não vejo por que um tribunal arbitral, um painel que também é investido de jurisdição, tal como um juiz togado, deva se comunicar com as autoridades públicas e com a justiça criminal, com os órgãos respectivos, para criar um círculo virtuoso. Isso é uma norma cogente que se sobrepõe à eventual autonomia das partes de instituir procedimentos sigilosos. Quando a gente fala em mercado de capitais, dever de informação, quando se fala de coletivização de interesses no âmbito de uma arbitragem coletiva, é fundamental esse tipo de relativização. Eu não quero também tratar do tema como se fosse uma panaceia, né? Quebra o sigilo de forma indiscriminada. Mas em alguns momentos, e até acho que não é o caso isso, tá? Mas eu acho que em alguns momentos dos procedimentos arbitrais, isso deve acontecer sim. E no plano da corrupção e da comunicação, eu tendo a dizer que eu acho que o momento mais adequado seria o final do procedimento, que é um momento em que o Tribunal Arbitral teve convicção, capacidade de formar uma convicção sobre os ilícitos corruptivos, e no momento da elaboração da sentença, de sistematização de todo o material probatório que foi produzido no âmbito da arbitragem, formar uma convicção e, uma vez formada essa convicção, comunicar às autoridades respectivas. Então, eu acho que isso é fundamental e no sentido de criar um círculo vicioso, profilático, adjetivar aqui da forma que a gente quiser, mas no sentido de desbaratar algo que é muito caro para o nosso país e que gera muita desconforto da população em relação ao que a gente está vivendo nos dias de hoje, além da pandemia, um cenário de tantas infelicidades, digamos assim. Juliana, se você me permite só fazer um comentário, eu concordo em gênero, número e grau, Felipe. Até essa é uma questão que eu venho discutindo bastante, inclusive no meu doutorado, nas questões envolvendo a arbitragem com o poder público, né? Que o poder público tem conseguido adotar até mesmo colocar a jabuticaba brasileira contra a regra da publicidade. Então, agora eles estão acredito que vocês já devem ter visto, a PGE em São Paulo, a AGU, estão tentando mitigar o acesso dos particulares aos procedimentos semelhantes em curso, ao argumento de que ofende a estratégia jurídica do ente público. Então, eles estão querendo disponibilizar isso só ao final das arbitragens.
Então, acabaram de criar mais uma exceção não prevista em lei. Então, traçando um paralelo quanto a isso que você comentou, eu acho que, enfim, basta, os mecanismos jurídicos estão aqui. A gente tem a Lei de Acesso à Informação, a gente tem um decreto que o regulamenta, que traz de maneira muito explícita as situações de exceção, né, que justificariam o sigilo e não a publicidade. E a gente não pode perder de vista que muito se diz que na arbitragem comercial um elemento íncito a ela seria a confidencialidade, mas isso, no fundo, é um pouco uma bravata, né? A arbitragem não nasceu confidencial, a lei de arbitragem, pelo contrário, fala em publicidade quando se trata do poder público, então é uma questão de as partes decidirem. Agora, casos envolvendo corrupção, como a gente está falando de uma função profilática mesmo, e até mesmo mensagens para o mercado, no caso de questões societárias, me parece evidente que há sim um interesse público por trás disso tudo que justifique que se dê publicidade, no mínimo as decisões, ou não precisa necessariamente ter acesso à íntegra dos processos, mas pelo menos as decisões, né? E aí é uma discussão que a gente pode ter um outro seminário, o professor Cláudio, senão vai cortar aqui minha palavra, mas a questão mesmo da jurisprudência arbitral, né? Essa é uma questão que a gente passa ao largo um pouquinho, mas situações em que a gente vê repetidas arbitragens tratando da mesma pedido e causa de pedir e que você corre o risco de ter decisões conflitantes, né? Bom, aproveitando justamente o próximo tema é a questão de arbitragem em precedentes. Vai ser tratado aí pela Tereza Di e pelo Thiago Marinho Nunes com a moderação da Marina Vidal. Nosso tempo está se esgotando, vamos precisar encerrar. Muito obrigada por todos os comentários, Felipe e Ricardo, foi realmente muito enriquecedor, adorei participar e contem sempre comigo aí quando precisarem. Juliana, eu que agradeço.